É uma alegria estar de volta. Gostaria de abrir a Bíblia e ler com vocês uma passagem em 1 Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 17 a 29. 1 Coríntios 1, 17 a 29. Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, continua Paulo, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos orar. Bom Pai, ao estudarmos a Tua palavra, rogamos o poder e a bênção do Espírito, para que possamos compreendê-la, para que estejamos dispostos a aplicar os ensinamentos desta palavra em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Praticamente todas as religiões e filosofias ou ideologias modernas têm os seus símbolos visuais. São símbolos que ilustram aspectos importantes da sua história ou das suas crenças. O símbolo do budismo, por exemplo, é a flor de lótus. Por causa da sua forma cilíndrica, ela representa o ciclo da vida e da morte, ou a beleza e a harmonia em meio ao caos. No islamismo, é a lua crescente com uma estrela no centro. Diversos países, predominantemente muçulmanos, têm este símbolo na sua bandeira. O hinduísmo possui vários símbolos. O mais sagrado deles é o Om, que é, na verdade, uma sílaba escrita na antiga língua sânscrita. E para os hindus é uma espécie de som sagrado. Ele representa o universo, a realidade última, o som primordial pelo qual o universo foi criado. Muito comum os hindus usarem este som nas suas orações, mantras e outras práticas religiosas. Om. No judaísmo, o símbolo é a estrela de Davi. Representa aqueles dois triângulos entrelaçados, representam o concerto entre Deus e Davi.
segundo o qual seu trono, o trono de Davi, seria estabelecido para sempre, e o Messias viria da sua linhagem. Várias ideologias seculares também vieram a ser reconhecidas por meio de símbolos visuais. No marxismo, a foice e o martelo, adotado pela União Soviética em 1917. No humanismo, é um homem, uma pessoa com os braços levantados, um símbolo inspirado num desenho de Leonardo da Vinci. No nazismo, é a suástica, que representava a suposta superioridade da raça ariana. Com o cristianismo, não é diferente. Também temos nossos símbolos. Historicamente, o cristianismo já teve diversos símbolos. O peixe, o bom pastor, a âncora, o pavão, acreditem, o pavão. Os cristãos antigos usavam o pavão como símbolo de ressurreição e imortalidade. Mas o símbolo mais comum e o que mais nos identifica é a cruz. É a cruz. Presente em igrejas, desenhos religiosos, adornos pessoais, cemitérios e até mesmo no chamado sinal da cruz, muito utilizado por milhões de fiéis ainda para expressar sua devoção, sua fé. E não é para menos que a cruz seja o principal símbolo cristão. A morte de Jesus é central no Novo Testamento. Praticamente cada página no Novo Testamento, nós encontramos referências à cruz. Os evangelhos dedicam um espaço desproporcional para os eventos relacionados à morte e à ressurreição de Jesus. Em Lucas, 1/4 do evangelho. Marcos e Mateus, 1/3 do evangelho. João, metade do evangelho. Eles como que passam rapidamente os 3 anos e meio do ministério de Jesus até chegarem à sua última semana em Jerusalém. E ali eles diminuem o ritmo. Passam a narrar os fatos muito mais lentamente e com muito mais riqueza de detalhes que os relatos anteriores. E há uma razão para isto. O mais importante acerca de Jesus não é tanto que ele tenha vivido entre nós, mas é o fato de que ele tenha morrido por nós. Foi por isso que ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João Batista o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, falando de si mesmo, disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Quando vamos no livro de Atos, a cruz está presente em praticamente cada sermão pregado pelos apóstolos. Nas epístolas de Paulo, boa parte dos relatos tem que ver com a cruz e o seu significado para a nossa vida, para a nossa salvação. Em Hebreus, o livro que só pode ser entendido à luz do sacrifício de Cristo, sua ressurreição e sua ascensão. Até mesmo o Apocalipse, a imagem do Cordeiro como tendo sido morto, é central e a razão da exaltação de Cristo no céu. Não, prezados, para os evangelistas, apóstolos, a morte de Jesus não foi um evento de pouca importância. Também não foi apenas um acidente trágico que ocorreu na vida daquele pregador de Nazaré.
A cruz é central e é o verdadeiro propósito da vinda de Jesus ao mundo. Mas em tempos recentes, sob a influência da teologia liberal, a cruz tem perdido boa parte da sua importância, da sua centralidade, até mesmo entre cristãos conservadores. Recentemente foi feita uma pesquisa entre evangélicos norte-americanos. E essa pesquisa revelou dados alarmantes. Evangélicos são aqueles que acreditam na inspiração e autoridade da Bíblia. Acreditam que a salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. E acreditam que o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Se você crê nessas três coisas, você é um evangélico. Eu quero dar aqui alguns exemplos do que foi perguntado naquela pesquisa. Uma pergunta dizia o seguinte: todos nascem inocentes aos olhos de Deus, concorda ou discorda? 70% disseram que concordam. Outra pergunta: todos pecam de vez em quando, mas a maioria das pessoas é boa por natureza, concorda ou discorda? 66% disseram que concordam. Outra: o menor dos pecados nos separa de Deus e está sujeito ao castigo divino. Concorda ou discorda? Apenas 25% disseram que concordam. Jesus foi um grande mestre, mas ele não era Deus. Concorda ou discorda? 43% disseram que concordam. A morte de Jesus na cruz é o único sacrifício que pode remover a culpa do meu pecado. Concorda ou discordam? 36% disseram que discordam. Como disse, os números são alarmantes. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos, é verdade, mas não creio que os números no Brasil seriam muito diferentes. Para muitos hoje em dia, e nós vemos isso nas mídias sociais a todo instante, nós ouvimos isso dos púlpitos, a essência da fé cristã para muitos não é mais a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, mas os seus ensinos de natureza moral. O Sermão da Montanha, por exemplo. Fala-se em Jesus como modelo, como um mestre moral, um exemplo, não como alguém enviado por Deus para nos salvar. E é triste quando constatamos que isto acontece até mesmo em contextos adventistas. Já não se ouve mais falar, por exemplo, sobre o pecado. Como que o pecado nos afasta de Deus. Uma palavra rançosa, dizem alguns. Não faz muito acompanhei um caso difícil de um pastor adventista que parecia não estar mais totalmente alinhado com a igreja. Participei de várias reuniões. Para isso fui às mídias, ouvir seus sermões no YouTube, podcasts. Vários, gastei horas, dias. Nada sobre pecado. Nada sobre o sacrifício expiatório de Cristo. Quando nós falamos da cruz sem falar na realidade do pecado, então, o que é o Evangelho? O que o Evangelho se torna? Nada mais do que uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de conforto, uma mensagem que inspira, mas que não produz arrependimento, que faz com que nos sintamos bem
mas que não nos reconcilia com Deus, que arrebata o coração, mas que não salva, nem transforma. Esta mensagem de hoje é sobre o significado da cruz. Ela está baseada principalmente no versículo 18, que lemos, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, como pregada pelos apóstolos, especialmente Paulo, fere as sensibilidades do homem moderno. A ênfase no pecado e na necessidade de um Salvador que morra em nosso lugar vão contra a crença típica no potencial humano, típica de nossos dias. Alguns chegam a dizer que isto é um conceito primitivo. Dizem eles, não estamos mais no primeiro século, estamos no século 21. Aquela era passou, a mentalidade mudou, evoluiu. Não podemos mais nos satisfazer com esse tipo de mensagem que era própria, ou pelo menos mais aceitável na antiguidade, 2000 anos atrás. Não, nada poderia ser mais equivocado do que isto. A mensagem da cruz não era uma mensagem aceitável no primeiro século. Se Paulo quisesse fazer algo aceitável, satisfazer as expectativas de seus ouvintes, como diz o versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Se Paulo quisesse agradar as pessoas, ele passaria a tarde fazendo milagres para agradar judeus e à noite fazendo longos discursos filosóficos para agradar os gregos. Aí sim Paulo teria uma audiência. Aí sim eles ficariam satisfeitos. Mas a mensagem da cruz não era menos ofensiva nos dias de Paulo do que ela o é hoje. A mensagem de Paulo era exatamente o que os seus ouvintes não queriam ouvir. Um Salvador crucificado. Quem dentre judeus ou greco-romanos daria atenção a uma mensagem assim no primeiro século? Pura ilusão. Nós pregamos a Cristo crucificado, diz Paulo no versículo 23. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E assim que era o evangelho considerado no primeiro século. Escândalo para os judeus, porque os judeus haviam distorcido sua compreensão acerca do Messias. Esperavam o Messias político-militar, que expulsasse os romanos e os livrasse da ocupação. E eles também interpretavam erroneamente aquela passagem de Deuteronômio 21. Todo que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Para eles, Jesus, que morreu pendurado no madeiro, era o maldito de Deus e não o escolhido de Deus. Escândalo para os judeus. Loucura para os gregos, loucura para os gentios. A cruz era usada na antiguidade somente para executar escravos, prisioneiros de guerra, traidores do império, criminosos. Não cidadãos romanos. A cruz era tão bárbara, tão cruel, que a lei romana protegia os seus cidadãos. Cidadãos romanos não podiam ser executados ou crucificados. Quando Paulo e Pedro foram executados, Pedro não era cidadão romano, foi crucificado. Paulo era. Por algum motivo, Paulo tinha cidadania romana. E ele foi poupado da crucificação. Foi decapitado, não menos violenta, mas pelo menos uma morte rápida. Quem no mundo greco-romano
poderia crer que um judeu, aquele povo que todos conheciam e desprezavam, por suas idiosincrasias, suas manias religiosas. Quem no mundo greco-romano poderia crer que um judeu, rejeitado pelo seu próprio povo, e morto numa cruz, a mando de Pilatos, poderia ser o salvador do mundo? No mundo antigo, tanto entre judeus quanto entre gentios, gregos, a mensagem da cruz estava fadada a ser um grande fracasso. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E é por isso que nessa longa passagem que lemos, Paulo fala que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele está falando da cruz. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não obstante, aonde quer que fosse, Paulo pregava a mesma mensagem. Havia muitas sinagogas judaicas espalhadas pelo mundo greco-romano. Havia mais judeus fora da Judeia do que na Judeia. E em suas jornadas, em suas viagens missionárias, Paulo chegava numa localidade, ele ia sempre primeiro à sinagoga. E ali ele falava de Jesus. Atos 17 nos diz que era o costume de Paulo chegar nas sinagogas e arrazoar com os judeus acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Mudava o lugar, mas a mensagem era sempre a mesma. E foi assim que Paulo chegou a Corinto. Esta carta que lemos foi escrita aos Coríntios. Corinto era uma cidade próspera. Ficava no sul da Grécia, no chamado Estreito de Corinto, importante centro comercial. 2 portos, um de cada lado da península. Forte comércio varejista. Ali em Corinto, cada 2 anos ocorriam os Jogos Istmicos, que só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos. Várias competições atléticas em honra ao deus Poseidon. Corinto também era um grande centro religioso, um importante centro religioso, muitos templos. Religiões pagãs, inclusive o templo dedicado a Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa da fertilidade, em cujos rituais se praticava todo tipo de licenciosidade, vício, excessos. E foi nessa cidade importante, decadente, que Paulo chega vindo de Atenas, na parte final da sua segunda viagem missionária. Nós encontramos o relato em Atos 18. E ele chega na sinagoga local, e como ele fazia em todos os lugares, ele começa a pregar: não vou falar de mim mesmo. Não quero que vocês fiquem impressionados com o meu conhecimento, com a minha erudição, com a minha retórica. Não estou aqui para obter aplausos, ser admirado. Eu estou aqui para pregar Jesus e este crucificado. Diz-nos o relato em Atos 18 que Paulo foi expulso da sinagoga. E ele foi recebido na casa de um tal Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga. Mas algumas pessoas creram, inclusive o chefe da sinagoga, o primeiro ancião da sinagoga. Saíram com Paulo
e ali formaram a primeira igreja cristã de Corinto. Foram batizados, Paulo ficou com eles 1 ano e 6 meses. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2 agora, versículos 4 e 5. Diz Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nada poderia ser mais distante da sabedoria humana do que a mensagem da cruz. Nada poderia ser mais contrário à lógica humana do que a mensagem da cruz. Nada poderia ser uma expressão maior de fraqueza e vergonha que a mensagem da cruz. Mas para Paulo, a cruz revelava o poder e a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria salvíficos de Deus são revelados no escândalo na cruz, na fraqueza, no opróbrio da cruz. Paulo diz que a cruz é um opróbrio para os que se perdem, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Assim era nos dias de Paulo, e assim é hoje em dia. Quem hoje acredita que naquela cruz, no Calvário, estava alguém que pode resolver os problemas do mundo? Quem acredita nisso? Quem acredita que naquela cruz estava alguém que pode mudar o destino do universo, o destino do mundo? Tente falar isso no seu local de trabalho, para pessoas que não são necessariamente cristãs. Os jovens, falem isso nas suas salas de aula, nas universidades, para ver o que vocês vão ouvir. No clube. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, diz Paulo. Mas a mensagem da cruz não é apenas central no Novo Testamento, ela também é clara, ela é inequívoca. E aqui eu gostaria de destacar 2 pontos. A mensagem da cruz é clara ao revelar a seriedade, a gravidade da condição humana. Pecado. Quer conhecer pecado? Quer saber quão grave, quão sério é o pecado? Olhe para a cruz de Cristo. A história do ser humano é a história da sua rebelião contra Deus, do seu afastamento de Deus, da sua alienação, sua falência, sua miséria. Se há uma coisa com a qual todos concordariam, cristãos ou não, esta é que o mundo em que vivemos está falido, completamente falido, irrecuperável. Alguma coisa deu errado, profundamente errado com este mundo. O mundo não só perdeu o rumo, ele também não sabe de onde vem, muito menos para onde vai. Paul Gauguin, um artista francês que viveu no final do século XIX, formação católica, gastou os anos finais da sua vida de modo dissoluto, praticando toda sorte de vício, doente, alquebrado, sem recursos. E foi nessa época, bem no finalzinho do século XIX, que ele pintou o seu quadro mais famoso. Está no Museu de Arte Moderna da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Um quadro estranho. Depois vocês procurem, Paul Gauguin. Um quadro muito estranho. Inclusive, tão estranho que ele acrescenta, ele escreve alguma coisa naquele quadro. 3 perguntas. Ele não costumava escrever nos seus quadros.
D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Origem, identidade, destino. Eram as questões com as quais Paul Gauguin se debatia. Faça essas mesmas perguntas. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Para os jovens de hoje, a geração Z. E aguarde para ver a resposta. A existência humana é vista como mera combinação de tempo, matéria e acaso, nada mais. Mero agrupamento de moléculas em suspensão, nenhum significado, nenhum propósito. Pecado? Ideia absurda. A mensagem do pecado fere a sensibilidade humana. Mas a situação do mundo demonstra com suficiente clareza a realidade do pecado, mesmo que muitos não o admitam. Se o pecado não existisse ou não fosse o que é, segundo a Bíblia, se o pecado fosse um mero desvio de personalidade, se o pecado tivesse a ver unicamente com a forma e o contexto em que somos criados, o ambiente em que vivemos, pergunto, como explicar a universalidade do pecado? Como explicar que todos, sem exceção, são pecadores? A universalidade do pecado é uma evidência de que ele faz parte do próprio DNA do ser humano. E basta ver, nada foi deixado intacto. Vontade, força, intelecto, afeições, emoções, tudo foi afetado pelo pecado. Ao excluir Deus de sua vida, de seus horizontes, o homem de hoje apenas tornou a realidade do pecado mais evidente, mais visível. Mas querem conhecer a realidade do pecado? De modo ainda mais claro, mais convincente? Olhem para a cruz. Foi o nosso pecado que custou ao Filho de Deus a própria vida. Em nenhum outro momento o pecado tem se mostrado tão destrutivo, tão hediondo, como na morte de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Uma passagem impressionante, a Ellen White declara, está no Desejado, ela diz, em meio à terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sorver a Cristo as derradeiras fezes da taça da miséria humana. A cruz revela a gravidade do pecado, do seu pecado, do meu pecado. Por melhores que sejamos, ao estarmos aqui na igreja hoje, todos bem arrumados, bonitos, cheirando bem, não podemos nos esquecer de quem realmente somos. Não podemos nos esquecer do significado da cruz. Não podemos nos esquecer da profundidade da miséria humana. Mas a cruz também revela a grandeza da graça de Deus. A grandeza da graça de Deus. E aqui eu chego ao segundo ponto. A cruz revela a grandeza da graça de Deus. Nossa necessidade da graça. Ao olharmos para a cruz, ao entendermos o que é o pecado, nós compreendemos que não havia outra forma. O salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue não há remissão. O pecado é uma violência contra Deus, contra o Criador. É
por isso que a Bíblia insiste unicamente pelo sangue de Cristo, que podemos ser salvos. E ou nós enfatizamos nossa completa necessidade da graça divina, ou acabaremos enfatizando a habilidade e o potencial humanos. Para muitos pregadores hoje em dia, o Evangelho não passa de uma espécie de terapia emocional, algo que traz paz em meio aos desapontamentos, alívio em meio às tristezas, algo que inspire e traz segurança em meio aos desafios e problemas da vida. É como se o Evangelho fosse mais uma mensagem de autoajuda, apoio psicológico. Uma mensagem que faz com que nos sintamos bem conosco mesmos e mais confiantes em nosso próprio potencial. E esse é o problema da cristandade moderna. O escritor norte-americano David Wells, no seu livro, título já traduzido, A Coragem de Ser Protestante, a Fé da Reforma no Mundo de Hoje, ele escreve o seguinte: já por algum tempo, a sociedade tem aos poucos se retirado do mundo moral e agora vive no mundo psicológico. A diferença, diz ele, é que no mundo moral, há certo e errado, e no outro não. Nesse outro mundo, nós nos sentimos confortáveis ou não, psicologicamente saudáveis ou não, desajustados ou não, mas nunca pecadores. Nunca pecadores. Nós vemos até pregadores que são culpados de tentar atrair, agradar, encorajar os seus ouvintes por meio de um evangelho light, terapêutico, que não busca ofender, que não põe o dedo na ferida, que não faz o diagnóstico ou que não é claro o bastante ao fazer o real diagnóstico da situação humana. Mas a graça de Deus só será entendida como graça se nós entendermos antes o pecado, se ela for apresentada no contexto do pecado que nos infecta, que nos degrada, como diz Paulo. Olhemos para os apóstolos, Pedro, já no capítulo 2 de Atos, Pentecostes. Este Jesus a quem vós crucificastes, que faremos, irmãos? Arrependei-vos, arrependei-vos, e sede batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Romanos, Paulo diz que a cruz revela a justiça salvífica de Deus, porque não há distinção, todos pecaram, diz ele, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Algumas pessoas gostam de dizer que Jesus morreu para derrotar as forças do mal, ou ele morreu como um exemplo de abnegação e autossacrifício, ou para nos impressionar o coração com a grandeza do amor de Deus. Sim, tudo isso tem um pouco de verdade. Mas o que o Novo Testamento mais enfatiza é que Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu a morte que era nossa, o castigo que repousava, que nós merecíamos, repousou sobre ele. Sua morte foi uma morte substitutiva. Ele morreu a morte que nós merecíamos para que nós pudéssemos viver. Sofreu sob si a condenação imposta pelo pecado, para que tivéssemos vida eterna. O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nós precisamos entender este versículo. 2 Coríntios capítulo 5, não imputando aos homens
as suas transgressões. Deus não pode deixar o pecado impune. Quando Paulo fala não imputando aos homens as suas transgressões, Deus naquele momento estava imputando a alguém os nossos pecados, as nossas transgressões. A quem ele estava imputando? A Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, imputando nele, a Ele, as nossas transgressões. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pois também Cristo morreu, diz Pedro, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Os versículos poderiam continuar. Esta é a ênfase do Novo Testamento. A cruz revela a gravidade do pecado. E a cruz revela a grandeza da graça. Qualquer coisa menos que isso não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a cruz também contém uma mensagem para o crente. Versículo 18, 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Aqui essa frase poderia perfeitamente ser traduzida para nós que estamos sendo salvos. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Sabedoria de Deus, poder de Deus. Romanos, Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu ou do grego. Qualquer sabedoria ou filosofia é medida por sua coerência e capacidade de responder a objeções. Muito bem, a cruz é coerente, porque ela demonstra o amor e a justiça de Deus de modo extraordinário. Em sua justiça, Deus tem que punir o pecador, mas em seu amor Ele deseja perdoá-lo, Ele deseja salvá-lo. Em sua justiça Ele tem que punir, em seu amor Ele deseja salvá-los. Qual foi a saída dele? Ele enviou seu Filho para morrer por nós. A justiça foi satisfeita e o pecador foi salvo. Graças a Deus por isto. Diz a senhora White, olhando a cruz, a vista se alonga a Deus e discerne-se seu ódio pelo pecado, mas ao mesmo tempo que vemos na cruz o ódio de Deus pelo pecado, vemos também o seu amor pelos pecadores. Um amor mais forte do que a morte. Qualquer poder tem que ser medido pela sua eficácia, pelos seus resultados. E a cruz é eficaz porque ela salva. Ela resolve o maior problema deste universo, que é o pecado. Nada fica sem solução, nada, absolutamente nada. Vocês já ouviram falar nos 3 tempos da salvação? Ou os 3 aspectos da salvação? Cristo, a morte de Cristo, nos livra da culpa do pecado. Este é o tempo passado. Ele nos livrou da culpa do pecado. Isso é o que chamamos de justificação. Mas a morte de Cristo também nos livra do poder do pecado, que é o presente, o que chamamos de santificação. E a morte de Cristo vai nos livrar também um dia da presença do pecado. Este é o tempo futuro, é a glorificação. Os 3 tempos da salvação. Restauração completa, incondicional. Restauração daquela perfeição, da santidade original com a qual fomos criados, da imagem de Deus. Harmonia. Não haverá sequer lembrança das coisas passadas, diz a Bíblia. Porque a cruz tem poder. A morte de Jesus é central nas Escrituras.
Mas ela não é apenas central na Bíblia. Ela é o evento central na história humana, na história do universo. Nós temos um calendário dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, poderia ser antes da cruz e depois da cruz. A cruz é o grande divisor da história. A história de agora não é mais a mesma de antes. Porque Cristo morreu, o mal foi derrotado. Porque Cristo morreu, o caráter de Deus foi vindicado. Porque Cristo morreu, nós fomos reconciliados com Deus para vivermos para sempre ao seu lado. Perdão, salvação, vida eterna. Sabem, queridos, como adventistas, nós corremos o risco de diminuir a importância e a centralidade da cruz. Temos doutrinas como o sábado, o santuário, as profecias. Certa vez eu postei no Instagram um pequeno recorte de um sermão sobre justificação pela fé, falando sobre o poder do Evangelho. E um de nossos irmãos postou o seguinte comentário: pastor, vamos falar mais das profecias de Daniel e Apocalipse. Prezados, nós não podemos errar neste ponto. Não podemos. Em que pese a importância das profecias bíblicas, em que pese a importância do sábado ou mesmo do santuário celestial, nada deveria ofuscar a centralidade da cruz. Se as profecias descortinam o futuro para o povo de Deus, é porque a cruz garantiu esse futuro. Se hoje Jesus ministra no santuário celestial, é porque a cruz proveu o sacrifício para que ele assim o fizesse. Se o sábado e toda a lei permanecem válidos como expressão da vontade de Deus, é porque a cruz confirmou a imutabilidade da lei. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, pecado deixaria de ser pecado e Cristo não precisaria ter morrido para nos salvar. E eu iria ainda mais longe: de nada adianta conhecer as profecias bíblicas, a verdade do sábado ou qualquer outra doutrina bíblica, se não tivermos uma compreensão clara e uma experiência pessoal com a cruz de Cristo. A cruz tem que ser central na sua vida, na minha vida. Precisamos nos apegar à cruz todos os dias e o dia todo, como nossa única esperança de salvação e vida eterna. Os que deixam de olhar para a cruz, mais cedo ou mais tarde, vão olhar para si mesmos. Acabarão olhando para si mesmos, para as suas supostas virtudes, para as suas realizações, como a base para a sua salvação. E quando isso acontece, quando deixamos de olhar da cruz e focamos em nós mesmos, ou acabando focando em nós mesmos, de duas uma: ou entraremos em desespero, achando que não somos perfeitos o bastante. Quantas pessoas não há que pensam assim? Desviam o olhar da cruz, olham para si mesmos e entram em desespero. Será que eu estou salvo? Vejam como imperfeito eu ainda sou. A outra opção é se tornar arrogante, achando que o próprio Deus vai se curvar diante da sua bondade, da sua justiça. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. O fariseu da parábola. A visão da cruz nos mantém humildes e nos mantém confiantes naquilo que Deus fez para a nossa salvação. Sim, para os que se perdem, a cruz sempre será um escândalo. Mas para os que estão sendo salvos, você e eu, a cruz é a sabedoria de Deus.
é o poder de Deus. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa prece neste momento é de gratidão por este plano extraordinário, o plano da salvação. Concebido, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Este plano que trouxe cura, reconciliação, restauração, paz. Estamos em processo de salvação. Um dia tudo estará consumado. Nós olhamos com fé, com esperança para aquele dia, confiados unicamente nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confiados no poder da cruz, na morte de Cristo por nós. Continua abençoando-nos, ó Pai. Queremos prosseguir nesta jornada contigo, esta jornada de fé, confiados no poder da cruz, na tua sabedoria, na tua bondade, na tua graça, até o dia em que seremos arrebatados, transformados e estaremos contigo para todo sempre. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.